Pensa só, como é que o cérebro, esse órgão físico que a gente tem aqui na cabeça, consegue criar todo o nosso mundo interior? Essa sensação de ser eu. Essa é, sem dúvida, uma das maiores questões da nossa existência. Sabe, por séculos e séculos, essa era uma pergunta mais para filósofos do que para cientistas. Parecia que existia um abismo impossível de cruzar entre a matéria cinzenta do cérebro e, bem, tudo aquilo que a gente sente e pensa. Mas olha só, isso está mudando, e muito. A gente está vivendo um momento fascinante em que a neurociência moderna está começando a dar base científica a confirmar ideias que a psicanálise já explorava há mais de um século. Então vamos mergulhar nisso. Esse diálogo, essa conversa entre a biologia do cérebro e o estudo da mente, está causando uma verdadeira revolução na forma como a gente se entende. Pois é. O próprio Freud, lá atrás, previu que um dia a ciência ia conseguir validar as bases biológicas da mente. E parece que esse dia chegou. Não se trata de uma área substituir a outra, mas de uma enriquecer a outra, sabe? E o que é mais impressionante é como as teorias de Carl Jung, principalmente sobre o conceito do self, parecem ter antecipado muitas dessas descobertas. A visão dele se alinha de um jeito incrível com o que estamos aprendendo sobre o cérebro hoje. Uma das ideias centrais que une esses dois mundos é que o nosso cérebro é, na sua essência, um órgão social. A mente não surge do nada, num vácuo. Ela é moldada pelas nossas relações desde o primeiro instante de vida. E o mecanismo por trás disso tudo é a chamada plasticidade cerebral. Pensa no cérebro como se fosse uma argila que está sempre sendo remodelada com base no que a gente vive. E isso é a chave não só para a gente se desenvolver, mas também para a gente se curar. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. As nossas interações, especialmente nos primeiros anos de vida, não são só experiências emocionais. Elas são, na verdade, eventos biológicos que esculpem, que constroem a arquitetura do nosso cérebro. E o jeito que isso acontece é fascinante. Imagina só, nos primeiros anos, o cérebro tem uma verdadeira explosão de conexões. As experiências de cuidado e afeto fortalecem certos caminhos neurais. Já aqueles que não são usados, bom, eles simplesmente atrofiam. O cuidado amoroso, portanto, literalmente constrói um cérebro mais forte e integrado. Agora, se o cérebro é moldado pela conexão, ele também é muito vulnerável à desconexão, ao trauma. Quando uma experiência é pesada demais para ser processada, ela deixa uma marca neurológica. Para entender o trauma, a gente precisa entender rapidinho como a memória funciona. A gente tem a memória explícita, que é a história que conseguimos contar, os fatos, e temos a memória implícita, que é a sensação no corpo, a emoção crua, que não vem com uma historinha junto. E aqui está o pulo do gato. Sob um estresse muito, muito alto, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele grava a memória emocional, a do corpo, com uma força absurda. Mas a parte que organiza a história, o hipocampo, meio que desliga. O resultado? Um sentimento intenso, aterrorizante, sem uma narrativa coerente para explicar o porquê. E quem aperta o botão de pânico é a amígdala. Pensa nela como o alarme de incêndio do cérebro. Ela dispara instantaneamente, antes mesmo da gente pensar, e inunda o corpo com hormônio de estresse, preparando a gente para lutar, fugir ou congelar. Tudo isso bem antes da nossa parte racional sequer entender o que está acontecendo. O problema é que, depois do trauma, esse alarme de incêndio pode ficar sensível demais. É o que se chama de ignição psicológica. Isso significa que ele pode ser acionado não só por ameaças reais, mas por uma simples sensação interna, fazendo a pessoa reviver o trauma como se estivesse acontecendo tudo de novo. E esse relato aqui ilustra o terror que é isso. Imagina, uma paciente num teleférico num dia feliz e, de repente, o pânico total. O ângulo da montanha, uma pista sensorial que não significava nada, acionou o circuito de medo e a transportou de volta para um terror antigo. Uma cena pacífica se transformou num pesadelo, na hora. Mas, e aqui vem a boa notícia, o mesmo cérebro que pode ser ferido também pode ser curado. Aquela mesma plasticidade que nos torna vulneráveis é também a nossa maior fonte de esperança. É por isso que a terapia não é só conversa. Quando se usa uma linguagem simbólica, como metáforas, algo real acontece no cérebro. A pesquisa mostra que esse tipo de linguagem acende mais áreas cerebrais do que a fala literal, e com isso vai construindo ativamente novas conexões neurais. Olha que poderoso esse sonho. A mente inconsciente da paciente criou uma metáfora perfeita para sua dor. Uma ferida escondida, fechada por fora, mas que continuava ali. E agora, no ambiente seguro da terapia,
Com um novo médico, essa ferida podia finalmente ser aberta e tratada. Basicamente, o processo terapêutico funciona em vários níveis. Ele cria uma relação segura que permite que a dor antiga seja sentida, envolvendo o lado direito do cérebro, o emocional, e ao mesmo tempo seja verbalizada, compreendida, envolvendo o lado esquerdo, o lógico. Essa integração fortalece o controle da parte racional sobre o alarme de incêndio, acalmando-o. E essa jornada de cura nos leva a uma compreensão muito mais profunda do que é o self. Não é uma coisa única, fixa, mas algo muito mais dinâmico, muito mais complexo. É só olhar para a complexidade do cérebro para ter uma pista. São redes, circuitos, sistemas, tudo interagindo a cada milissegundo. O nosso sentido de ser um eu único e coerente, na verdade, emerge dessa sinfonia incrível de atividade neural. E, de novo, Jung já tinha captado essa ideia há muito tempo. O self, para ele, não é só o nosso ego consciente, é a totalidade do nosso ser. Isso inclui também as profundezas do nosso inconsciente, que a neurociência só agora está começando a mapear. Isso nos leva a uma ideia que é ao mesmo tempo radical e libertadora. Ter múltiplas partes ou eus internos não é um sinal de problema. Pelo contrário, a saúde mental mora justamente em reconhecer e integrar todas essas nossas facetas. Aceitar nossa complexidade, nossas contradições, é aí que está a nossa riqueza e a nossa força. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se o nosso cérebro é plástico, se nossas experiências e relacionamentos estão sempre nos refazendo, então o self não é algo que a gente é, mas algo que estamos sempre nos tornando. A jornada para dentro da mente é um processo contínuo de criação, com um potencial infinito para a cura e para o crescimento.